Olá, muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos pela próxima hora com muita informação para você. Tem bola de ouro definida e tem polêmica, porque sempre tem. As pessoas... quando o Messi e Cristiano Ronaldo estavam em grandes fases, a gente sabia que ficava entre os dois, não tinha muita polêmica, mas depois que terminou o reinado deles, toda vez tem polêmica agora. A gente vai tratar de bola de ouro, de Copa Sul-Americana, Libertadores, informações sobre os times brasileiros, tudo a partir de agora no Mata Mata, sempre com a sua participação, e a gente pede para que você nos mande sua mensagem pelo 6237064009. Aqui comigo Evair Paulino e Janaína Carvalho. Evair, e aí, como é que tá? Tranquilo, tudo pronto. Tá tranquilo? Amanhã é dia de jogo importante. Não, tá sossegado. É só amanhã que a gente fica nervoso. Hoje tá sossegado, hoje tá tranquilo. Janaína Carvalho, e aí, como é que você tá? Eu tô bem. O destaque pras fofuras do irmão do Yamal. Lamine Yamal? Falei errado de novo, tá vendo? E pro filho do Rafinha lá na premiação da Bola de Ouro, os meninos todos estilosos. O Lamine Yamal tem filho? Irmão. Ah, tá. E o filho do Rafinha. Estavam lá todos estilosos, os menininhos lá pra premiação da Bola de Ouro. Pois é. E ontem muitas premiações. Que gerou bastante polêmicas, né? Vamos tratá-las todas a partir de agora no Mata Mata com Evair. Bom, bora lá então. Bola de ouro. Vamos começar aqui pelo masculino. Ousmane Dembélé, meio atacante do Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões com o time francês, ele é francês também, venceu a bola de ouro. E aí, assim, tem polêmica por quê? Porque tem muita gente que considera que ele, claro, teve seus méritos, jogou muito bem, mas que ele não foi individualmente, pelo menos, um jogador de enorme destaque assim, por exemplo. A gente teve o Lamine Yamal, 18 anos, em segundo lugar. O Rafinha foi o melhor brasileiro nesse posicionamento aí da eleição do Bola de Ouro, que é promovido pela revista France Football. Antigamente tinha o prêmio da revista era unificado com o da FIFA, era um prêmio só. Agora são dois prêmios diferentes. A FIFA tem o The Best e a France Football tem a Bola de Ouro, que foi ontem. E aí o Lamine Yamal ficou na segunda colocação, o melhor brasileiro Rafinha foi quinto, e o Vinícius Júnior, que venceu o FIFA The Best e não venceu ano passado, na temporada passada, a Bola de Ouro, embora muita gente tenha entendido que ele tivesse sido melhor, ele ficou em 16º lugar. E aí, ficou em boas mãos a Bola de Ouro com o Dembélé, vai? Pra dizer a verdade, eu acho que não. Eu acho que Yamal, eu acho que foi mais decisivo em momentos importantes, sabe? Tanto jogando pela sua seleção, tanto jogando pelo seu time. Eu acho que, apesar de não ter, assim, conquistado coisas importantes, mas, na minha opinião, eu acho que até mesmo o Vinícius Júnior, eu acho que poderia ter uma colocação melhor nessa situação aí. Eu acho que não dá pra entender os critérios que eles usam, né? Porque cada ano vale uma coisa. Porque, por exemplo, ele pesou muito ter vencido a Champions, né? Pra poder ser escolhido. Pra ele ser escolhido. E ano passado não foi usado esse critério, né? Quando escolheram o Rodri no lugar do Vinícius Júnior. E a gente tem muito aquela impressão da última competição. A última competição que eu vi foi o Mundial, né? E aí eu escolheria o Palmer, mas, né, eu acho que dentro daquilo que fez o Chelsea durante a competição, não se destacou tanto, mas lembrando do Mundial, o Palmer para mim seria o jogador a ganhar esse prêmio. Palmer, que ficou deixa eu checar aqui se foi oitavo. A classificação foi a seguinte: o Dembélé, vencedor, primeiro. Lamine Yamal do Barcelona, segundo. O Vitinha do PSG ficou em terceiro. O Mohamed Salah do Liverpool, quarto. O brasileiro Rafinha, melhor do nosso país, foi o quinto. O Hakimi do PSG também, marroquino, ficou em sexto. O Mbappé
francês do Real Madrid, em 7º. O inglês Cole Palmer, do Chelsea, 8º. O Gianluigi Donnarumma fez a temporada pelo PSG, mas hoje está no Manchester City, ficou em 9º, goleiro. O Nuno Mendes, lateral do Paris Saint-Germain, é português, ficou em 10º. Aí teve o Pedri, espanhol do Barcelona, em 11º, o Kvaratskhelia, 12º, Harry Kane, 13º, Doué, 14º, Gyökeres, hoje está no Arsenal, mas fez a temporada pelo Sporting, fez muitos gols em 15º. Vinícius Júnior em 16º. Vinícius Júnior ficou atrás aí do Gyökeres, do Doué, do Harry Kane, do Kvaratskhelia. Injusto, né? Na minha opinião, injusto. Eu acho que ele merecia, talvez, ali, pelo menos um top 12. Pelo menos um top 12. Ele não teve uma temporada brilhante, mas também não foi tão desastrosa assim pra estar em 16º, né? E vocês falaram aí sobre o Yamal ter feito coisas, ter sido mais decisivo, né? Ele teve 62 jogos como titular, 62 jogos e 58 como titular, né? Ele marcou 21 gols e deu 22 assistências. Já o Dembélé, ele participou de 60 jogos, em 45 ocasiões ele foi titular e ele marcou 37 gols e deu 14 assistências. E ambos ganharam 3 competições, né? A última vez que um brasileiro venceu a bola de ouro 2007. Foi Kaká, em 2007. De lá pra cá, o pessoal não quer dar mais bola de ouro pros brasileiros, não. Naquele ano o Kaká estava no Milan, né? Milan. Que fez aquele golaço, lembro dele. Lembrando que até 95 só eram jogadores europeus, né, que participavam das premiações. Sim, aí de lá pra cá ganharam o Ronaldo, ganhou em 97, depois o Rivaldo em 99, o Ronaldo voltou a vencer em 2002, foi campeão do mundo naquela ocasião, brilhou, o Ronaldinho Gaúcho em 2005 e o Kaká em 2007. Aí a gente ficou com vários anos num revezamento entre Cristiano Ronaldo e Messi, até que ele foi quebrado em 2018 com a vitória do Luka Modric. Em 2019, por conta da Copa, o Messi venceu, 20 não teve, 21 deu Messi de novo, 22 foi Benzema, 23 foi Messi pela 8ª vez. A gente teve o Rodri, que foi muito questionada essa seleção do Rodri, porque exatamente por isso que a Janaína falou. Normalmente, se você não tem Copa do Mundo, premia-se o jogador que atuou, o melhor jogador do time que foi campeão da Liga dos Campeões, por exemplo. A não ser que você tenha alguém que jogou muito bem, extremamente bem, que não tem como você não dizer que esse cara é o melhor do mundo, mas o time dele não foi campeão. Sempre tem a exceção na época de Copa do Mundo, né? Que a Copa do Mundo sempre faz. Tanto é que o Messi ganhou a última bola de ouro dele, que por conta da Copa do Mundo, que pesou muito, né? Pesou muito, porque no time dele mesmo foi assim... Muito mal. Muito abaixo. E aí, no ano passado, a France Football optou por premiar o Rodri, que não foi campeão. Foi um jogador muito bom. Deu aquela polêmica toda lá, né? E o Real Madrid não mandou... E nesse ano, de novo, o Real Madrid não mandou delegação, porque sabia que nenhum dos seus jogadores seria premiado. Mas ano passado foi mais polêmico ainda, porque o Vinícius Júnior foi o grande destaque do Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, e, no entanto, foi escolhido o Rodri. E entre parênteses, né, Rodri, que não decide jogos. Eu me lembro dele fazer um gol e ser decisivo em uma partida. Lógico, é um excelente jogador, organizador, mas não é decisivo. Não é jogador para a qualquer momento eu decido uma partida. Não, ele é aquele jogador de um esquema tático onde ele se enquadra muito bem, se destaca, porém não é um jogador decisivo. E o Vini, aquele ano, foi realmente acima da média. Foi decisivo e foi campeão, né? E ganhou o FIFA The Best. O prêmio da FIFA ele ganhou. Eu não sei, eu acho que a bola de ouro ainda tem mais prestígio do que o FIFA The Best. Tratando de francês, a gente leva tudo isso em consideração. Bom, outras premiações. O Lamine Yamal venceu o troféu Copa masculino, melhor jogador de até 21 anos de idade. É o segundo ano consecutivo que ele vence, né? É impressionante, né? Ele foi o segundo melhor do mundo e foi o melhor sub-21. Eu acho que ele ainda vai ser melhor do mundo até os 21 e, se brincar, ainda ganha junto o troféu Copa aí.
Torcer, sabe pra quê? Pra que a França desista de fazer aquele boicote, né? Ah, não, é a Espanha, que faz aquele boicote. E justamente do Yamin. Então, tomara que não faça esse boicote para que ele possa brigar para ser campeão do mundo. Mas Israel não vai para a Copa. É difícil, né? Depois da derrota para a Itália, ficou mais difícil. Eu acho até que eles fizeram essa promessa contando que Israel não vai para a Porque Copa. seria uma perda muito grande estar de fora a França por Mundial, porém uma atitude totalmente assim desnecessária. No feminino foi eleita a Aitana Bonmatí, espanhola, foi a segunda vez que ela venceu. A Espanha domina as bolas de ouro feminina, domina. Antes dela era a Alexia Putellas, ganhou tudo. Então assim, a Marta ficou em 19º, apesar da idade, 40 anos, ainda assim esteve entre as 20 melhores jogadoras do mundo. Teve outra brasileira, né? Teve a primeira brasileira indicada, não me recordo o nome, se você puder achar, eu agradeço. Primeira vez que uma jogadora que atua no Brasil foi indicada para o Prêmio Bola de Ouro, também ficou entre as 20 melhores. É uma jogadora do Palmeiras, inclusive. Só poderia ser mesmo. Palmeiras, que é um dos clubes que investiu no futebol feminino e cresceu, os paulistas. Achou aí? Amanda Gutierrez. Ela não é brasileira, ela ficou na 21ª posição. Brasileira? Brasileira com esse sobrenome, brasileira? Sim. Amanda Gutierrez. Bom, a gente vai pro nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta para concluir os prêmios que foram entregues, outros troféus como o troféu Cruyff, enfim. Aí a gente vai falar também de Libertadores, de Sul-Americano. O intervalo é rapidinho. Mata-mata com Ivaí. Ô, Janaína, você queria fazer uma revisão histórica? Só uma correção, retificação importante. A Marta ficou em 12º, acho que foi a Gutierrez que ficou em 19º. 21º. E a Marta foi 12º. Imagina só, Ivaí, com 40 anos, ela ainda está entre as 12 melhores do mundo. É impressionante. Que a gente falou que a partir de 1995 que estrangeiros começaram a receber o prêmio também, né? Deixou de ser só os europeus. E aí depois teve uma revisão e teve os vencedores alternativos, né? E entre eles teve 5 sul-americanos, né? O Pelé, entre os brasileiros estão o Pelé, que ganhou 7 vezes, o Garrincha, que ganhou 1. O Maradona venceu 2 vezes. O Mário Kempes, não sei se eu falei certo o nome. Tá certo. Agora eu acertei? Ele ganhou 1 vez. E o Romário, né? Em 1994. Mário Kempes, que levou a seleção da Argentina ao primeiro título argentino jogando no seu país. E o Romário em 94, que levou o Brasil ao título de 94 lá nos Estados Unidos. Era invocado. E aí teve o Alfredo Di Stefano, que ele ganhou 2. E apesar dele ser argentino, ele tinha se naturalizado espanhol. Por isso que ele ganhou 2 prêmios e foi contabilizado entre os espanhóis, não entre os sul-americanos, né? É o maior artilheiro do Real Madrid e o maior ídolo do Real Madrid, que tem tantos. Foi responsável por ser um por aquela hegemonia do Real Madrid na época da ditadura do Francisco Franco, que era inclusive madridista e apoiou muito o Real Madrid. E o Alfredo Di Stefano é mítico para os torcedores merengues. E no ranking da Bola de Ouro por países, a Argentina e a França têm 8, e desses 8, 7 são do Messi, né? Aí tem a Alemanha, Holanda e Portugal com 7 títulos cada uma, Brasil, Inglaterra e Itália com 5 cada um, e a Espanha com 4 títulos e a União Soviética com 3. Agora, o curioso é isso, se esperava muito que o Neymar fosse entrar nesse hall. Ele pegou uma geração complicada, que tinha Cristiano Ronaldo e Messi, era difícil ele entrar ali, mas achava-se que ele seria o sucessor dessa dupla. E ele ficou em segundo lugar apenas uma vez, né? Se não estiver enganado. E ele nunca chegou, a única vez que ele chegou perto de vencer, eu vou até olhar aqui que ano que foi, mas acho que foi 2016, que ele ficou na segunda colocação. Na verdade, ele ficou em terceiro em 2015, atrás do Messi, que foi o primeiro, e do Cristiano Ronaldo. Depois voltou a ficar em terceiro em 2017, que o Cristiano Ronaldo ganhou e o Messi venceu. E só.
O que o Neymar conseguiu fazer em todo esse período da carreira dele foram 2 terceiros lugares no prêmio da bola. E se esperava tanto dele, né? Se esperava tanto e saiu do Brasil justamente buscando, né, talvez essa briga entre esses dois jogadores, mas em momento nenhum, tanto futebolisticamente como profissional, como jogador, não conseguiu alcançar, justamente talvez pela falta de profissionalismo. Não, e foi uma coisa que o Dembélé falou em uma entrevista, que quando ele estava no Barcelona, ele não treinava direito, ele ficava na noite, bebia, enfim, né? Tudo que não condiz com a vida de um atleta. E aí veio a lesão, e aí ele disse que depois que começaram a vir as lesões, que ele viu que era necessário ele mudar de estilo de vida para poder conseguir ter méritos individualmente, né? Não só coletivamente. Já que a gente está fazendo justiça àqueles que não foram campeões, que não foram eleitos, né? A gente poderia incluir também o Mazzola, né? Altafini, o único jogador a disputar mundial naquela época, podia, né, disputar pela seleção brasileira e também pela seleção brasileira. Não foi melhor do mundo porque tinha Pelé, né, mas foi campeão do mundo pelo Brasil em 58, depois foi para a Itália, jogou a Copa do Itália em 62, então isso, né, e meu amigo teve o prazer de conhecê-lo por várias vezes, encontrá-lo no Brasil algumas vezes e também na Itália, quando fui convidado para conhecer da onde saiu o Palmeiras, justamente o senhor Altafini, conhecido como Mazzola. Tive a oportunidade de... Poderia fazer jus a ele também, porque foi o único jogador que disputar 2 Copas do Mundo por 2 países. Foi sensacional. Agora é impressionante como depois do predomínio de Messi e Cristiano Ronaldo, o futebol tá sem herdeiro, digamos assim, daquela coroa absoluta. Porque a gente teve um período de Pelé, depois a gente viveu um período de Maradona, que embora essas premiações não fossem concedidas, a gente sabia que eles eram os reis do futebol para aquele momento específico. E a gente viveu um momento de transição de coroa entre Messi e Cristiano Ronaldo, e agora não tem mais um herdeiro. A gente teve o Modric vencendo a bola de ouro nessa interseção. Que é um jogador, excelente jogador, mas é um meio-campista, que não faz um grande espetáculo. É um jogador que não é rapaz, é um jogador que até hoje joga futebol depois dos 40 anos, porém não é assim um espetáculo, né? Que é como você mesmo se referiu a Messi e a Cristiano Ronaldo. E não tem herdeiro. Não dá pra você apontar hoje, olha, o Dembélé é o cara que vai ser o novo Messi, até porque já não tem mais idade pra isso. O Vini Júnior talvez o Lamine Yamal, eu vejo nele um potencial pra ser esse cara. Quando você fala do Dembélé, eu lembro da apresentação dele, rapaz. A bola bateu na canela dele, ele foi fazer um embaixo. Eu sabe. Isso virou um meme mundial, né? Eu fiquei, puxa, melhor do mundo, né? Primeira coisa que veio na mente foi aquela apresentação dele. Eu lembro disso. E assim, ele se envolveu em muita polêmica no início da carreira pelas transferências. Porque, não por ele, mas assim, tem aquela coisa de forçação de barra pra sair, e aí ele saiu esse tipo de coisa parte dos empresários, né? Pra ir pro Barcelona teve uma forçação de barra, e depois pra sair do Barcelona pra ir pro PSG também teve uma forçação de barra, e foi meio complicada. Mas se a gente for pegar essa lista dos melhores aí, não tem... Talvez o único que eu vejo com condições de ser um cara que vai ficar estabelecido por um período, fazer, digamos, marcar uma geração, como fizeram Messi, Cristiano Ronaldo, o Pelé, o Maradona, jogadores que marcam geração. Eu acho que o único que tem condição dessa lista hoje aí é o Yamal. Por ser novo, por já ter uma vaga garantida na sua seleção, pela qualidade, né? Então é um cara que talvez possa fazer, se não arrumar amizades ruins, quem sabe ele possa ser... E ele tem todo o potencial pra isso, né? Ele com esses 18 anos tá naquela fase namorador, sabe, ele todo dia tem uma... Faz parte, só não pode deixar com que o extracampo seja maior que o seu profissionalismo. Ele é melhor do que o Neymar? Hoje sim. Naquela época lá eu acho que não.
na época áurea do Neymar e do Yamal, eu acho que o Neymar tem mais qualidade técnica. Também acho. Acho que o Yamal tem potencial para ser melhor do que o Neymar foi no auge. Mas o Neymar não dá para. O Neymar foi campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona, jogou ao lado de Messi, de Suárez, num ataque espetacular do Barcelona. O Yamal tem potencial para ser um jogador como foi o Neymar, até melhor, mas ainda não chegou lá, né? Ainda não chegou lá. Mas tem todo potencial para isso. Bom, ainda aqui pra gente fechar esses prêmios da Bola de Ouro, o troféu Copa Feminino foi para Vicky Lopes, do Barcelona, melhor jogadora até 21 anos. O troféu Johan Cruyff Feminino, que é para melhor treinadora, foi para Sarina Wiegman, da seleção da Inglaterra. O masculino, melhor treinador masculino, Luiz Henrique, do PSG. Tá bem entregue esse aí. Tá bem entregue, tá bem. O Luiz Henrique, que adora revolucionar as coisas, agora ele não quer comandar mais o PSG na área técnica. Ele quer ficar lá em cima, porque ele consegue observar melhor o jogo e aí ele se comunica com alguém lá no... Eu achei diferente, mas tem lógica o raciocínio dele. Porque quando você tá na beira do campo, você só vê a lateral aqui, você não vê um todo. E da parte de cima você consegue ver o campo num geral, né? Você sabe que o Antônio Lopes fazia isso, né? No Vasco de 97. O primeiro tempo, ele ficava lá nos camarotes e o segundo tempo ele descia. Né, porque dali ele já teve noção por cima de como ele por muitas vezes jogando em casa, né, fora de casa não tinha essa possibilidade, mas jogando em casa ele tinha esse costume. Não tá ruim não, porque ele podia se comunicar, né, então ficava numa boa. Aí no segundo tempo ele participava diretamente ali. E hoje em dia a comunicação tá bem mais fácil do que lá em 97, né? Muito mais. E aí na França ele pode fazer isso. Na Espanha, por exemplo, o regulamento de La Liga exige que tenha o treinador no gramado. Troféu Gerd Müller feminino, maior artilheira, para Eva Pajor, da polonesa, que é do Barcelona. O Gerd Müller masculino, para o maior artilheiro, para o Gyökeres, que fez a temporada pelo Sporting, hoje está no Arsenal da Inglaterra. Clube feminino do ano, o Arsenal, campeão da Liga dos Campeões, fez uma temporada maravilhosa. E o clube masculino do ano não foi o Botafogo. Disputou, mas não foi o Botafogo. Tinha nem lógica, né? Mas Uai, por que não tinha lógica? Foi campeão da Libertadores, foi campeão da Libertadores do Brasileiro. Isso em 24, já estamos em 25. Não, então, mas 25, mas é referente à temporada anterior. Mas aí pega uma temporada e metade da outra, né? Meia-meia. Se você for pegar meia-meia... Você considera ali a temporada passada. Mas eu falo assim, se for pegar meia-meia a mesma época que conta a temporada europeia, nunca a conta não condiz, né? Mas o PSG desbancou o Botafogo. O John Textor tava lá ontem, na esperança de levar o prêmio de melhor time, mas melhor time foi o PSG na avaliação. Acho que é muito difícil pro Botafogo ganhar. Isso aqui teria que ter sido campeão do mundo, porque no mínimo eles sempre vão escolher quem ganhar a Liga dos Campeões. Pesa muito, né? E o grau de dificuldade eles consideram maior, mas se a gente for olhar num contexto geral, o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil do que a Liga dos Campeões num contexto geral, né? Calendário, a viagem, quantidade de jogos. Mas teve essa participação do Botafogo e parabéns para a temporada passada do Botafogo. Essa não tá boa, mas a temporada anterior do Fogão foi muito boa. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco nós voltamos a falar mais de futebol. Palmeiras joga amanhã, vamos falar do Verdão. Libertadores, intervalo é rápido. O mata-mata com o Evair. Só para fechar de vez aqui o Bola de Ouro, quem tava na apresentação ontem? Ele, o bruxo. Ele tá nas melhores. Ronaldinho, rapaz, me dá uma saudade desse cara. Quando eu jogava, não quando eu comecei a jogar. Quando você jogava? Quando eu jogava, ele era atleta. Ele era a inspiração de todo mundo. Todo mundo se inspirava, porque ele era mágico com a bola, cara. Eu não conheci nenhum jogador tão habilidoso, que sabia fazer tantos dribles como ele sabe. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, não acho que eles têm a capacidade de drible
que o Ronaldinho tinha. Hoje em dia ele joga futevôlei, né? Pela resenha. E ele continua sendo mágico também no futebol. Cara, é impressionante. Era cada drible que ele... É lógico que o Messi e o Cristiano Ronaldo têm um poder de decisão maior. Tornaram-se jogadores maiores por isso. Finalizam melhor. São mais objetivos até. Épocas diferentes também, né? Mas o Ronaldinho, a habilidade que ele tinha, a capacidade de drible que ele tinha ali era marcante. Eu sinto falta de ver um cara como o Ronaldinho, cara. Nós não temos mais, né? No Brasil a gente não tem mais. Lá fora ainda a gente vê, né? Yamal, a gente vê alguns com essa qualidade, mas no Brasil há algum tempo que não aparece ninguém com esse nível, nesse nível, né? Não, e não pode nem ser engraçadinho no futebol mais hoje em dia, né? Porque até viralizou aí nas redes sociais um vídeo de uma criança, né, que subiu na bola, igual o Memphis fez. Então foi expulso do jogo. E aí eu acho que isso também tira um pouco da genialidade dos jogadores. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que eu também acho besteira, mas o que eu acho que tira a genialidade é lá na base, quando o pessoal fala, você tem que fazer só isso aqui e pronto. E aí, às vezes, porque não é possível que a gente... Robotizado também, né? Eu tenho certeza que não é que a gente deixou de ter gente que sabe fazer as coisas, mas pelo contrário, acho que tem bastante. Só que lá na base o treinador fala, se você quer ganhar dinheiro, se você quer... Você tem que fazer isso aqui, ó. É isso. E aí você se molda pra isso, né? Mas falta de qualidade só não é a explicação. Bom, vamos falar de Palmeiras e River. Amanhã, meu Deus, 9h30 da noite, tem Palmeiras e River. É o primeiro brasileiro a definir sua vida na Libertadores. São 3. Na quinta, o Flamengo e o São Paulo definirão seu futuro, se vão às semifinais ou param nas quartas. E o Palmeiras é que vai dar essa largada. Partida de ida 2-1 lá na Argentina. Portanto, o Palmeiras pode empatar, que se classifica para a semifinal. E aí, Evair, qual é o time que vai a campo do Verdão? Certeza que é o que terminou o jogo. Porque começou o jogo lá contra o River. Não tem com o Andrés Pereira? Com o Andrés Pereira. Agora não tem mais jeito, né? Nossa. Eu achava que ele não fosse ser escalado no primeiro jogo. Porém, foi bem. Agora ninguém tira mais. Eu falei aquele dia que eu achava que não seria, mas que se fosse não seria nenhuma surpresa, né? E o melhor, né? Que ele entrou e jogou bem. Aí jogou bem o jogo do fim de semana, marcou um golaço. Impossível ele ficar fora. E vai com 2 centroavantes de novo, então. Não, com certeza. Agora, esse esquema de jogo já não tem mais. Talvez o Abel possa segurar mais um lateral, né? Naquele esquema que ele gosta de fazer. Mas aquele esquema de jogo do Palmeiras ali, por mais que seja... 3 volantes, considerado 3 volantes, mesmo assim já é um esquema já definido. Eu acho que não sai mais disso, a não ser que precisa vencer a partida e coloque mais um meia ou algum velocista na frente, mas do contrário o Palmeiras é dessa maneira que vai. Para iniciar não tem como mexer no time que tá ganhando, né? Não tem como. Dá. Quando a gente vai falar de um time ao longo da temporada, muitas vezes nós perdemos a base de comparação. Por isso que eu vou fazer essa pergunta agora pra gente fazer essa análise. Vamos comparar o Palmeiras de hoje, e não falo só dos 11 que vão entrar em campo, eu falo do desempenho, da performance, com aquele que perdeu a final do Paulistão pro Corinthians no primeiro ato da temporada. O que vocês veem de evolução e o que é que vocês veem de piora, se é que existiu, no Palmeiras? Não, evoluiu com certeza. Evoluiu com a entrada do Andrés Pereira. Isso é uma evolução, com certeza. Até o que chegou lá, que você falou que ele ainda não desencantou, não mostrou muito o Evangelista? Não, o Sousa. O Ramon Sousa. Ramon Sousa. Mesmo assim... Mesmo ele não tendo mostrado todo o potencial que ele tem, depois da chegada dele também já deu uma encorpada no time. Vai se adaptando, vai aos poucos, vai criando corpo, vai criando confiança, né? E mudança de esquema tático, isso faz um ou outro jogador se sentir melhor. Então, desde lá do Everton, que passou a ser discutido em determinado momento, o Palmeiras de lá para cá, da segunda
quando começou o segundo semestre, acabou o Campeonato Paulista, é um Palmeiras mais confiante, mais determinado, que sabe melhor as condições, mudança de tática. Então isso fez do Palmeiras um time um pouquinho mais confiante e com grandes possibilidades, né? Olha só a escalação do Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista deste ano contra o Corinthians. O Everton era o goleiro, continua como goleiro. Na lateral direita, Evair, Marcos Rocha foi o titular. No primeiro semestre? No Campeonato Paulista. Marco, nesse jogo aqui em específico, foi ele o titular. Dia 16 de março. Final do Paulistão. Depois entrou o Mike no jogo. E aí a zaga era Murilo, Micael e na esquerda o Piquerez. Ele estava machucado, o Gomes, né? Hoje você tem aí a diferença que o Gomes voltou, então você tem uma melhora na defesa, e você teve depois de Marcos Rocha, o Diay ficou muito tempo como lateral e agora jogou boa parte do primeiro semestre, e agora você tem na titularidade o Kelvin. Emiliano Martinez, depois nesse jogo foi substituído pelo Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. Esse era o meio campo do Palmeiras, que agora já mudou bastante, porque o Rios foi embora, o Martinez não joga sempre, né? Agora você tem ali no meio campo, e o Veiga também não é titular. Então o meio campo do Palmeiras hoje tem o Andrés Pereira, me ajuda a lembrar aí que eu tô esquecendo, o Evangelista e o argentino, o Emiliano Martinez. Não, o Aníbal Moreno. Jogou o Aníbal Moreno nesse primeiro jogo contra o River. Então o Aníbal Moreno ganhou a posição do Martinez em relação ao início do ano. O Richard Rios saiu, aí é um jogador que jogou muito. Vamos comparar ele com o Andrés Pereira, né? Ou você quer comparar ele com o Lucas Evangelista? Não, pode ser com o Rios, porque ele tem feito mais essa função, ela tem saído um pouco mais, né? E aí você acha que teve... Não, em termos assim de ganho, eu acho que eles poderiam até jogar os dois juntos. Sim. O Andréas e o Rios. Aí esse porém, é um campo bom, né? um substitui bem o outro ali. Não na mesma altura, porque o Rios, na minha opinião, tem uma saída melhor, uma movimentação pelos lados do campo melhor do que tem o Andrés. Porém, o Andrés já demonstrou que tem capacidade de finalização também boa. No ataque, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Aí teve alteração, que você passa a jogar com dois centroavantes. Significativa. Sim, aí acho que a grande mudança do time foi isso aqui. Porque depois da saída do Rios teve esse problema pro Abel Despepino para ele descascar no meio campo. Mas conseguiu agora com o Andrés trazer um jogador Tava de tendo mesma um pouco qualidade. de dificuldade, né, antes da Sim. chegada do Andrés. Porque eu até tinha dito, com o Andrés Pereira você ganha essa dimensão que o Evair falou, de chute fora da área que o Palmeiras tinha perdido, que tinha muito com o Rios. O Rios batia muito bem de fora da área, e agora com o Andrés Pereira você tem isso de novo. E no ataque funcionou muito bem a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Então é uma alteração considerável que foi feita aí de esquema. Você perdeu o Estevão, Facundo foi pro banco, Facundo Torres, mas o time rende mais nessa formação. Então acho que é um avanço grande. O Marcos Rocha e o Mike, que jogaram, por exemplo, essa partida da final, sequer estão no Palmeiras, né? Também desses jogadores que atuaram na decisão, o Estevão, que estava já vendido para o Chelsea, e o Richard Rios também não estão mais no Verdão. E pra mim a maior mudança foi o esquema tático, que funcionou super bem, porque o Andrés chegou e mudou e melhorou, só que ele chegou recentemente, né? E o Palmeiras já tinha melhorado mesmo antes da chegada dele, e foi na mudança do esquema tático. Jogar com dois centroavantes funcionou muito bem com o Palmeiras e no que o Abel propôs a fazer, né? O que eu acho muito válido, que eu acho que é importante a gente citar aqui, é o bom trabalho que o Palmeiras e sua comissão técnica faz, porque a gente viu o Fortaleza passando por um período de, digamos, entre-safra do trabalho do seu treinador, que era o Vojvoda, que tem uma qualidade muito boa, é um cara que entende jogo. Só que chegou num momento que precisava reformular. Como todo trabalho você precisa fazer, trabalho de longo prazo você tem que reformular. Os jogadores vão mudando, as necessidades vão mudando, os jogadores envelhecem, enfim.
O Palmeiras passou. Eu entendo que o Palmeiras meio que passou por essa entre-safra esse ano. Tanto é que, se a gente for pegar o primeiro semestre inteiro, o Abel ficou procurando um jeito de encaixar o time. É uma entre-safra muito importante, que o Abel soube contratar, né? É isso que faz talvez um treinador ter tanta longevidade como tem o Abel dentro do Palmeiras, né? Porque ele soube buscar jogadores e dentro daquilo que ele tinha, ele escala o time de uma maneira e faz com que esse time jogue. Não se dizia, eu também não concordava que Roque jogasse com o fraco, porém eles jogam juntos, né? E tem dado certo. E a mudança tática não foi só nisso, né? Quando você escala Marcos Rocha, você entende que o Palmeiras vai jogar com praticamente 3 zagueiros. Nessa escalação do Palmeiras, com 3 volantes, ele pode dar liberdade também para os 2 alas saírem. Então, os 2 laterais do Palmeiras saem para o jogo de qualquer maneira. Diferente de quando você jogava naquele primeiro esquema, em que jogava com meia, porém, esse meia fazia com que o Abel escalasse 3 zagueiros. Hoje não, os 2 laterais do Palmeiras passam ao mesmo tempo, né? Isso mostra que os 3 volantes têm a capacidade de fazer com que os lados sejam bem protegidos, né? E o Palmeiras ganhou nessa fase com essa possibilidade do Flaco Lopes ter a capacidade de sair daqui da zaga, do meio aqui dos seus defensores e ir buscar a bola. Isso faz com que ele tenha essa capacidade e isso foi um ganho para o Palmeiras. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. Estamos de volta com o Mata-Mata com Evair e agora nós vamos ao Rio Grande do Sul. Que tem 2 times numa temporada muito ruim. O Inter demitiu o Roger Machado e agora está em busca de um novo treinador e parece que o favorito está definido. Eu até pensei nele ontem, depois que terminou o programa eu esqueci de citá-lo. Você não vai falar de Zubeldia, né? É ele mesmo. Zubeldia, Luiz Zubeldia, tem reunião marcada. O Inter quer uma resolução rápida para esse novo treinador e vão fazer uma reunião por videoconferência com o treinador argentino e seu representante hoje. Bom, lá tem um misto de confiança e cuidado para discutir o assunto. A ideia é que o novo treinador, seja ele o Zubeldia ou não, esteja em Porto Alegre para conhecer o grupo, começar a trabalhar e comandar o time diante do Juventude já no sábado. Ou seja, você precisa fechar no mínimo hoje com um treinador para ele poder estar amanhã em Porto Alegre, conhecer o time e já treinar, que aí ele ainda vai ter 3 treinos, né? 4ª, 5ª e 6ª. Se ficar para depois, ele vai ter 2 treinos. E aí, para um treino só, enfim, 3 treinos já é pouco. E ainda tem toda aquela questão de regularizar, né? Hoje precisa do cara estar no bid pra quem que o Inter pega, desculpa? Juventude. É o clássico Juvenal. Lá ou no Beira-Rio? Deixa eu ver se é no Beira-Rio ou no... Não, independente de onde seja, é muito pouco para um treinador chegar e dar 3 treinos, mas é a possibilidade, né? É aquilo que lá em Caxias. É aquilo que tem o futebol brasileiro, né? Olhando pela perspectiva de um dirigente, ele traz um treinador pensando em dar outro tipo de movimentação, psicologicamente mudar, porque contratar não se consegue mais, né? Então o treinador tem que chegar, usar o seu lado tático, mas também pelo lado psicológico para tentar motivar esses jogadores, porque time ruim o Inter não tem. O Inter precisa ser muito assertivo, né? Porque o campeonato já tá chegando no fim, já estamos mais da metade do ano e os resultados foram desastrosos, né? Aí agora contratar de uma forma assertiva para poder não passar tanto sufoco no fim do ano e ver se conseguem uma classificação pelo menos para a Sul-Americana, né? Então, me preocupa o seguinte lá no Inter. A gente já tá na reta final da temporada pro Internacional, que não tem mais outros campeonatos senão o brasileiro. O Inter tem 14 jogos para fazer no ano, 15?
15, 16 jogos. 14 jogos até o final, parece. Eu não lembro se o Inter já fez os 24, se sim, são 14. Então não tem tanto jogo assim pro Inter fazer até o final do ano. Precisa se garantir na Série A e tentar buscar alguma coisa. Só que eu acho que se você vai trocar o trabalho agora, eu até acho que faz sentido ter trocado o Roger, porque não tava conseguindo mais nenhuma solução. Você precisa trazer alguém pensando pro ano que vem já. Alguém que você saiba, olha, se esse time não conseguir chegar na Libertadores, se esse time continuar malemar, eu não vou demitir o treinador, eu vou trazer esse cara para ele trabalhar, organizar, e ano que vem a gente vai ter uma temporada melhor. Eu não sei se o Inter tá fazendo isso. A impressão que eu tenho é que não, que tá numa emergência. Eu acho que seria um erro até mesmo do treinador aceitar isso, né? Pois é. O treinador, o Zubeldia, não deveria de aceitar isso, porque, querendo ou não, ele vai se oferecerem para ele um contrato de apenas alguns meses, ele pode até se sentir desprezado, né, desvalorizado pela proposta. Porém, cada um sabe o que lhe serve. Porém, na minha opinião, ficaria muito muito abaixo daquilo que precisa ser o Inter, né? Precisa brigar por coisas importantes e pensar só agora, só nisso aqui, só nesse brasileiro, tentar salvar isso aqui, eu acho que é muito pouco. E 2 meses e meio de trabalho, mais ou menos, que falta aí pra acabar o campeonato, a temporada. Né? Um pouco menos. É pouco tempo para um treinador conseguir fazer, no caso do Inter, quase um milagre, né? Mas assim, eu não sei se o Zubeldia seria uma boa opção para poder resultado curto prazo, né? Porque apesar da deficiência que o São Paulo tinha por falta de jogadores, o Internacional tem uma dificuldade um pouco maior, porque além de não ter um elenco tão bom, falta ânimo. Que eu acho que esse é o mais difícil de conseguir dar de volta, né? O Zubeldia ficou com impressão ruim o final depois do trabalho que o Crespo dele, né? chegou e o Crespo conseguiu dar resultados no São Paulo que ele não estava conseguindo. Com ainda mais desfalques. E a gestão atual do Inter, ela é marcada por várias trocas de treinadores. O Alessandro Barcelos assumiu o clube em 2021. Em 2021 a gente teve uma excepcionalidade que, por conta da pandemia de Covid, o campeonato de 2020 terminou em 21. O Abel Braga levou o Inter ao vice-campeonato brasileiro. Terminou o campeonato, vice-campeão. Ele foi demitido para que o Barcelos trouxesse o Miguel Ángel Ramírez, que foi demitido para que chegasse o Diego Aguirre, que foi demitido para que o Alexander Medina, vulgo Cacique, comandasse o Inter. Depois veio o Mano Menezes, depois o Eduardo Cudê, por último o Roger, e agora a gente vai para o 8º treinador. Você imagina quanta multa não foi pago nisso aí? Quanto dinheiro jogado? O Roger vai receber 8 milhões de reais de multa. Inadmissível, né? Que se comande dessa maneira uma equipe. É porque o dinheiro não é seu, né? Eu não sei. Se fosse, talvez pudesse. Pensaria com mais cautela, né? Porque, pelo amor de Deus, é grana, é muita grana. Bom, hoje tem Fluminense e Lanús na Sul-Americana. Derrota do time tricolor na primeira partida na Argentina. O Evair, eu já sei a opinião dele. Semana passada ele falou que o Fluminense não passa. Acho que ele continua com a mesma ideia. Continua com essa mesma ideia. Mas o tricolor vai animado, precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis e por 2 ou mais gols de diferença para chegar à semifinal. O tricolor que poupou, né? Poupou no brasileiro. Quer dizer, priorizou a Sul-Americana. Talvez dê mais trabalho, talvez consiga. Mas não tô dizendo que vai passar, não. Olha, eu tô junto com o Evair, viu? Eu também acho que não vai passar, não. Então eu vou ser do contra, eu vou apostar no Flu. Você tá contando com o Renato de Copas, né? Eu tô. Acho que o Flu vai pra semifinal. E vou torcer... Eu até o início das quartas eu tava confiante numa final brasileira entre Fluminense e Galo, mas o Galo tá meio claudicante assim, tá, eu não sei. O Galo tá ladeira abaixo. O Galo não anda muito bem das pernas. Mas o Fluminense, que vai muito provavelmente com Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules,
Lúcio Acosta, no ataque, aí tem a dúvida, Serna ou Soteldo que não tem jogado bem no Fluminense, tem sido criticado já. Canóbio e Everaldo, esse é o provável Fluminense para o jogo de hoje. Sem desfalques, tem só o Ganso que está fora já há bastante tempo por lesão, também não vinha jogando, e o Lanús também não tem desfalques, vai com seu time cheio ali, o técnico Maurício Pellegrino sem nenhum problema para escalar sua equipe. Bom, vamos falar um pouquinho de Série B. A gente não costuma abordar muito a Série B aqui no Mata-Mata, mas a gente tá num momento decisivo. Emocionante, tá ficando emocionante. A gente emocionante. já falou de Série D e Série C, mas não falamos da Série B. Precisamos... Tá num momento decisivo na Série B. Abre-se hoje a 28ª rodada e a liderança é do Goiás com 48 pontos, Coritiba 47. Esses dois times, desde o início, eles protagonizam a briga pelo título. Nunca saíram aí, sempre Goiás ou Coritiba na liderança. Rodada retrasada, o Goiás deu bobeira, o Coritiba assumiu. A rodada passada, o Coritiba deu bobeira, o Goiás assumiu. O Goiás fez um dos melhores primeiros turnos da história da Série B, só que tá mal no retorno. Mal assim, na comparação que se tem com o primeiro turno. Coritiba 47, Criciúma 46. São 3 times que visitam frequentemente a Série A, Goiás, Coritiba e Criciúma. E aí tem a novidade, que é o Novo Horizontino, que sempre tá no G4 da Série B, mas chega no final... Nos últimos jogos ele... O Novo Horizontino e o Vila, eles disputam pra ver qual dos dois é mais pipoqueiro. Eu acho que o Novo Horizontino é mais. Não, você imagina o Novo Horizontino na Série A do Brasileiro. Com o Mirassol. Com o Mirassol. Eu tô falando a respeito de logística, né? Novo Horizonte é longe pra caramba de Campinas, é longe pra caramba de São Paulo. Pra você, vai ter que descer lá em Campinas, o mais próximo. Desce em Campinas e vai até Novo Horizonte. Vai pegar umas horinhas ali de voo, porque lá perto não tem tantos aeroportos. E no estádio cabe quase a cidade toda. Exatamente. A cidade tem 35 mil habitantes, se não me falha a memória. E o estádio cabe mais de 1/3 da população. Então é um fato curioso. Um gramado impecável. Sim. Uma arquibancada mais ou menos, mas tem um gramado maravilhoso. E aí a gente falou muito do Furacão, que é o grande favorito dessa Série B, que estava muito mal, chegou a ficar em 13º na Série B. O que eu achava que fosse disparar aí, mas... Também achava, mas subiu muito, ganhou os últimos jogos todos. Tá um ponto do G4. Ganhou, tá chegando na hora certa. Né? Chegando na hora, ganhou 5 últimos, 42 pontos e pra mim vai subir. Até, tem o Atlético Goianiense tem 38 pontos. Dali pra cima, todos têm chance ainda. Tá, né? Tem 5 pontos, né? Do 9 pra 43 tá muito próximo, né? O que precisa é um desses aqui embaixo, com 38 ali, dá 2, 3 pancadas, que daí eles vão brigar lá em cima. Cara, e a Série B é mestre de acontecer esse tipo de coisa. Aí, né? O Atlético Goianiense mesmo já aconteceu de estar lá na metade da tabela o campeonato inteiro, e aí no final você dá uma arrancada e sobe. Foi 23 que ele tava bem pra trás. O Vila ficou no G4 o campeonato inteiro, o Atlético tava lá bem atrás, ganhou os últimos jogos todos, o Vila perdeu pro ABC no último jogo e o Atlético subiu quando ganhou do São Bento. E ele não teve no G4 nenhuma vez, né? O São Bento ganhou do Sport, né? Foi outra coisa. Na verdade, às vezes, não me recordo agora dele ter, em 2023, ter entrado no G4. Eu acho que só entrou na última rodada. Na penúltima rodada, na antepenúltima, foi pra penúltima, podia subir. Aí perdeu pro Mirassol. E o Vila ganhou, o Vila entrou no G4. Aí o Vila foi pra última rodada no G4 e perdeu pro ABC e o Atlético ganhou acho que foi do Guarani. Foi do Guarani. E um jogador super experiente, agora eu não vou me recordar o nome dele, o zagueiro que foi Rafael Donato. Rafael Donato foi bater o pênalti, errou o pênalti. Rafael Donato. Se faz o gol, tinha subido. Mas a briga tá quente aí, Evair, viu? Agora, quem faz suas apostas, eu vou apostar aqui, ó, vão subir Goiás, Coritiba, Criciúma e Atlético Paranaense. Também acho que são esses. Atlético Paranaense, Criciúma, Coritiba e Goiás.
Ele só mudou a ordem. Só mudei um pouquinho. Foi a ordem, nem prestei atenção. Mas são os mesmos times. O mesmo time? São os mesmos porque eu tô olhando aqui, o Atlético Paranaense está em quinto, né? Aí eu saquei o Novo Horizontino aqui. Também acho que vão. Então fechamos questão, né? Esses 4. Pode ser assim, Janaína? Você quer um Vila aí no meio também? Então... Eu o Vila já foi. O Vila tá lá embaixo. O Vila já foi de arrasta. Não, e levando em consideração, se a gente for olhar aí a disputa entre os goianos, né? O Vila foi muito melhor do que o Atlético no começo, no primeiro turno. O Atlético andou ali nas pernas bambas um bom tempo. E tem o Cuiabá também, que não tá ali, hein? Tem pode dar uma Chapecoense também teve uma arrancada, agora veio mal, 3 derrotas seguidas, mas são times que podem chegar. Bom, galera, depois a gente vai falar mais de Série B também, que tá entrando nessa reta final, a gente vai incluir aqui na nossa pauta, mas por hoje é só e amanhã a gente volta com muito mais. E vai, tchau. Até. Aproveite seu último dia sem River Plate. Um forte abraço, até amanhã. Janaína, tchau pra você, até. Tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã nós estamos de volta aqui com o Mata Mata. Tchau.